Grupo unido desde o início. Caralho, você vê essa imagem aí dos moleques novos pra caralho. É, Você vê porque os eles, moleques agora com 30 anos nas costas. já tem até neto. É por isso que eu Elenco, quis elenco pegar. de malhação do caralho. Eu quis pegar exatamente porque eles estão unidos desde o início aí, né? Desde o comecinho. Aliás, vou fazer um xiste aqui antes de falar do tema. Cara, eu tô no Vale da Estranheza, grandão com essa temporada do Stranger Things, cara. Que eu tô me sentindo assistindo Chaves, só que sem a comédia, cara. Não dá, não. O moleque era pra ter 15 anos. Quem tá representando ele é um cara de 30. Mas até aí eu acho que o brasileiro tem um pouco mais de treinamento pra lidar com isso. Não só por causa de Chaves, mas por causa de malhação, porra. Cara, Malhação era isso. Malhação era os caras de 26, 27 fingindo que tinha 16, 17. Pô. cara, mas é complicado, bicho. Mas enfim, vamos voltar. Vale da Estranheza à parte, né? Grupo unido desde o início. Cara, isso é uma coisa que eu acho legal, é uma coisa que eu acho bem interessante, porque é um dos problemas que eu vejo muita mesa ter quando vai começar, e é um dos problemas que eu já não tenho, porque minhas mesas geralmente a galera já joga junto há muito tempo, então já existe um molejo ali da galera de se unir. Mas começar uma campanha fazendo com que os personagens atuem juntos como companheiros e não como inimigos, e não como adversários, e não como concorrentes. E quando você vai montar essa mesa, quando você vai criar essas histórias e tal, geralmente o pessoal tem uma trabalheira danada, porque tem que fazer uma ou duas sessões de consolidação e entendimento, onde o mestre vai narrar situações onde ele quer ver a reação das pessoas com os personagens delas e forçar os personagens a interagir entre si para ali criar os primeiros laços entre eles. Criando os primeiros laços entre eles, é possível você ir para alguma quest, ir para alguma coisa para resolver. É possível você partir para a história. Se você não faz isso e você não tem jogadores experientes, você está correndo um sério risco de lá na frente o Ladino chegar e falar assim: você quer saber? Eu vou roubar essa galera tudo e vou embora. Porque eu vou comprar o que eu quero. Ou o Paladino fala assim: eu não aguento mais esse Ladino e esse Mago, que enquanto eu estou tentando fazer as coisas estão me sacaneando. E ele se voltar contra o grupo. E isso pode atrapalhar bastante. E Stranger Things fez uma coisa interessante quando ele uniu exatamente nessa introdução os personagens de maneira a mostrar que eles têm uma interação, que eles têm uma interação de colaboração, e essa interação de colaboração já evoluiu para amizade. Então eles já têm um laço entre eles, e esse laço entre eles é o que vai unir o grupo inteiro durante toda a história. Tá? Então, quando você vai narrar, pega os primeiros episódios aí, você vai ver como é que era feito. Eles estão fazendo uma atividade em conjunto que é totalmente fora da história principal. Eles estão jogando D&D, eles se conhecem e cada um já sabe as características. Então não vamos ver, quando você criar a sua aventura aí, seguir esse padrão de vou forçar a interação, mesmo que seja fazendo os personagens estarem trabalhando e conversando sobre algum tema. Eles numa taverna, recebendo a sua primeira quest, mas ao receber a quest, uma coisa acontece ali, algo muito simples, muito pequeno e muito direcionado ali, vai fazer com que eles comecem a tomar decisões. E você, como narrador, vai ter que colocar muito bem colocado que a ação deles em conjunto tem um motivo. E esse motivo tem que ser escolhido e abraçado pelos jogadores. Os personagens já são amigos, eles são companheiros, eles decidiram aventurar, eles querem fazer alguma coisa junto, eles já se conheciam antes, eles estão se conhecendo agora. É a partir dali que você vai guiar. E quando você vai colocar as primeiras sessões do seu primeiro arco, é a hora de você colocar as coisas mais importantes e chocantes que o grupo vai enfrentar. Não existe dragão de 26º nível que vai ser mais importante do que você segurar o coleguinha de nível 1 na beira de uma queda para ele não se estabarrar lá embaixo, se estarracar lá embaixo.
Não existe Necromancer, não existe Lich de 22º nível mais importante do que eles tendo que combinar suas habilidades para abrir uma porta, escapar da armadilha e ter que enfrentar um orc grandão. É ali que você vai ver, quando eles começarem a contar uns com os outros, que você vai ligar os pontos entre esses heróis, vai fazer com que a vida dos personagens dependam uma das outras, e a partir daí, lá na frente, o cara, o ladino, quando tiver a chance de roubar todo mundo e ir embora com a grana, ele fala assim, cara, não vou fazer isso aí, porque quando eu tava na beira do penhasco, lá no meu nível 1, esse cara lá tava perdendo ponto de vida para me segurar. Tava apanhando do orc enquanto ele tava deitado no chão, só para me segurar para eu não cair. Esse é um dilema, acho que muito comum, né? Quando você vai começar a narrar uma campanha. Que é se você vai fazer os personagens já se conhecerem, ou se você vai colocá-los em uma situação em que eles vão se conhecer no começo do rolê. O Pathfinder, o jogo do Pathfinder Kingmaker, eu acho, não coloca, né? Você conhece os outros personagens lá que você pode optar por colocar no grupo do seu personagem no começo. Mesma coisa com Baldur's Gate 3. É basicamente todo mundo, um monte de gente diferente, que não tinha nada a ver, que nem se conhecia, de backgrounds completamente diferentes, que se encontra numa situação limítrofe e é obrigado a colaborar para sobreviver. E aí, esses dois jogos são bons para você ver as consequências disso. Que é a dificuldade que você pode ter dentro dos jogos, isso vira elemento de jogo. Né? Os personagens que não gostam um do outro, por motivos variados, os personagens que têm esse espírito de eu tô aqui exclusivamente para fazer A, então eu não quero fazer nada que não vá avançar o nosso objetivo, o meu objetivo de fazer A. E dentro de um jogo tipo um Baldur's Gate da vida, desses RPGs eletrônicos, isso é controlado de maneira a não ser um estorvo. Na mesa, isso muda bastante. Então, eu já tive época de fazer, já narrei aventuras e campanhas em que as pessoas se conheceram no primeiro momento, as pessoas não se conheciam, né? Os personagens não se conheciam preventivamente, e depois eu concluí que o melhor a fazer é não fazer assim. Então, eu também, não só eu, foi uma coisa que combinou com eu ter parado de começar no primeiro nível. Então, antes eu começava no primeiro nível, as pessoas se conheciam na primeira sessão. Aí agora cara, sessão de terceiro nível, vocês já estão se aventurando juntos há algum tempo. Cabe a vocês pensar na hora de criar os personagens de vocês, cabe a vocês pensar de que maneira isso aconteceu. Como é que vocês se conheceram? E eu sempre faço isso quando eu peço pro pessoal criar as histórias, mas aí eu faço isso meio que na sessão 0, né? Eles não vêm com essa parte já escrita. Mas aí na sessão 0 eu falo, agora conversem a partir do que vocês já sabem uns dos personagens uns dos outros, pelo que vocês vieram falando aqui e tudo mais, e pensem em aventuras, coisas que vocês já fizeram no passado de vocês juntos. Então, como é que vocês se conheceram e de que maneira vocês trabalharam juntos e tal. E a galera faz isso, é ótimo. Funciona bem, me dá um elemento de lore que eu posso utilizar mais pra frente, como eu já fiz isso mais. De pegar, tipo, não, então a gente fez... Os caras falaram, não, a gente uma vez enfrentou uns caras ali que tinham feito isso. Eu anoto o nome dos caras que eles falam que enfrentaram ali, e lá no meio da campanha o cara volta. O cara que eles inventaram só pra ter uma história pro grupo, o cara volta lá e tal. Então, assim, o grupo unido facilita muito. Ele agiliza muito o processo. Tanto no RPG quanto na história, né? Tanto é que você vê no caso do Stranger Things que o grupo que não tem isso, o grupo que não é próximo, ou seja, os personagens que só se conhecem, mas não têm uma interação, que são, por exemplo, o núcleo de adolescentes, isso fica muito mais encalacrado, né? Isso exige muito mais trabalho. Batendo cabeça, isso exige muito mais trabalho de construção de personagens e de relações entre personagens, mas também cria uma dinâmica de conflito, que numa história como Stranger Things funciona, e que num RPG talvez você não queira, porque é menos um conflito interessante para a história e mais um conflito que tende a se tornar um conflito apenas entre jogadores, entre visões originais dos personagens, vira birra, umas coisas assim. Então, eu recomendo sempre, assim. Stranger Things eu acho que é um bom exemplo de por que é bom você fazer isso na sua mesa. Eu sempre recomendo que, assim, cara, fale pros jogadores, eu quero que vocês pensem, o Kids on Bikes faz isso muito bem.
O Kids on Bikes, quando você vai fazer o personagem, tem umas perguntas que o narrador faz. E aí é aleatório. Os caras rolam um dado e o narrador lê a pergunta que sai no dado, né? E a pergunta é legal porque ela direciona de uma maneira que obriga o cara a ter relações boas e relações ruins. Então ele fala assim, sai a pergunta que é: qual é o segredo sombrio que você descobriu por acaso do personagem fulano? E aí a pessoa tem que pensar ali na hora qual foi o segredo, como é que ela descobriu e como é que eles lidam com isso. Os dois sabem que o cara sabe, não sei o que e tal. E assim, em que momento o personagem do outro jogador te ajudou de uma maneira que ele talvez não saiba, mas foi fundamental na sua vida. São umas perguntas que são meio profundas, e é muito engraçado ver as pessoas que não estão acostumadas jogando, porque as pessoas ficam meio tipo, não sei, peraí, deixa eu pensar isso aqui. É sério, e aí as né? pessoas... e aí as pessoas... Não, então, esse é o problema, as pessoas podem partir para coisas sérias ou podem partir para zoeira. Quando eu narrei o A Boat Out of the Blue, que foi um Kids on Bikes padrão, rolou uma parada de tipo, os caras eram amigos de infância, fulano ajudou o outro no momento de os pais tinham se divorciado, não sei o que e tal. Quando eu fui narrar o Peso da Pena, que era o adaptado para ser uma coisa de super-herói, cara, o cara simplesmente meteu assim, então, uma vez os moleques lá, eles eram adolescentes, eles beberam numa festa e o cara beijou o outro. E foi a única experiência homossexual que eles tiveram. E é uma coisa do tipo, sim e assim, não é tipo, não, o personagem que você tá mencionando não pode barrar isso, entendeu? Tipo, o jogador não pode barrar essa informação. Felizmente, os jogadores da mesa levaram isso numa boa. Você pode ter um conflito nisso aí. Você pode ter personagens jogadores que falam, não, pô, não vou topar que você faça isso com o meu personagem. Pode acontecer. Mas eu acho que é interessante as pessoas pensarem nisso como elemento de storytelling, especialmente num caso do Kids on Bikes, que é uma coisa rápida, né? Tipo, ele não é feito para ser uma campanha muito longa, ele é feito para ser uma coisa meio one short. Mas é um elemento interessante para você ter como narrador, para você anotar ali e falar, pô, isso aqui é uma coisa legal. Posso aproveitar aqui, posso utilizar e tudo mais. Você me fez lembrar. Eu falei no Papo de Mestre há muito tempo atrás sobre uma aventura que eu narrei chamada. Defesa de Gama. E aí, no início, eles tinham. Cada um podia elaborar uma verdade sobre o cenário, elaborar uma verdade sobre o seu personagem, cenário e história, seu personagem, e uma verdade sobre o personagem do outro. E eu lembro que um deles falou assim: existe um grande segredo. Nessa história vai ter um grande segredo. Esse grande segredo vai poder mudar todo o modo de como nós vivemos, de como nós atuamos e do porquê que aconteceu o apocalipse, né? Porque é pós-apocalíptico. Aí o Líbio falou assim: a verdade do meu personagem é que ele tem uma carta redigida pelo lendário fulano lá, que era um rei, que diz toda a verdade da história. E aí o próximo a falar era o Gabriel, que ia começar a rodada de falar da verdade dos outros. Ele falou assim, só que o Líbio não sabe ler. Aí ficou nessa, ele tinha a carta com toda a verdade, mas ele não conseguia ler, porque ele não sabia. Então, assim, você tem que tomar cuidado, tá? Pra não sair umas paradas dessas. O problema é esse. Cara, eu vou te falar, se você tentar zoar os seus colegas, eles vão te zoar de volta. Vão. E aí é um grande soma zero. Assim. É melhor você fazer uma coisa positiva e o outro cara fazer uma coisa positiva pra você do que você tentar ferrar ele tentar ferrar você. E no final vocês só bagunçaram a vida de vocês pra jogar a parada.